Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13. Eu vou ler a partir do verso 1. Assim diz a palavra. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, verso 4, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Diga, derramou. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Glória seja dada ao Senhor. Eu preciso compartilhar com você a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Para que nós possamos chegar dentro da temática que está proposta no evento aqui, nós precisamos fazer uso de uma pequena introdução que leva aproximadamente 40 minutos. Mas eu tenho certeza que nós chegaremos lá. Diga para o irmão que está do seu lado, não se assombre, vai dar tudo certo. Aleluia, glória a Deus. No capítulo referido, João capítulo 13, fica evidente que Jesus ele está no último culto do seu ministério, reunido com seus discípulos, antes da sua morte, antes que ele viesse a ser entregue nas mãos dos homens. Este evento da parte de Cristo, juntamente com seus apóstolos, ele tem uma importância absurda, extraordinária. Então eu preciso voltar um pouco em Lucas capítulo 22, para que nós possamos entender um pouco do contexto desse evento, deste culto em específico aqui. A Bíblia diz que a festa já era chegada, a festa da Páscoa, e agora Jesus chama dois dos seus discípulos, João e Pedro especificamente, mandando eles ir à frente para preparar o cenáculo, para preparar o ambiente, para preparar a festa para esse jantar, que eu vou chamar de culto de Jesus. Nesse momento, Jesus, ele chamando Pedro e João, ele dá instruções específicas para ele. E ele diz assim, olha, vocês vão na cidade, em algum momento vocês serão encontrados por um homem com um cântaro no ombro, que já não era comum. Vocês vão seguir até este homem, até a casa que ele vai. Chegando lá, vocês vão procurar o dono da casa e dizer para ele aonde é o lugar que está preparado para o nosso Senhor. E aquele homem, ele vai dar instruções específicas para vocês, e esse então será o lugar. Perceba, Jesus despede João e Pedro primeiro, na frente dele ele fica com os demais. Então João e Pedro saem nesta missão de preparar tudo para a festa, para o culto, para a celebração que eles estavam tanto tempo esperando. Quando eles chegam naquela cidade, eles encontram tudo como Jesus disse, tudo como Jesus orientou. Eles acham um homem com um cântaro cheio de água,
E eles seguem este homem, levam eles até a casa. Quando eles chegam naquela casa, eles falam com o dono daquela casa. E o dono diz assim: olha, vamos subir aqui para o segundo andar, que eu vou mostrar para vocês o lugar aonde vai ser celebrado o grande culto. E a Bíblia diz que eles sobem, e a Bíblia fala que todo lugar estava preparado, estava arrumado e estava limpo. Diga, preparado, arrumado e limpo. Nesse momento, João e Pedro têm uma única missão, apenas trazer os preparativos da mesa para o jantar. Qual é a primeira grande verdade que eu aprendo aqui? A primeira verdade é que a missão de Pedro e João é preparar o ambiente, assim como a mesa, para a chegada de Jesus. Entenda que Jesus ele não vai chegar para preparar as coisas. Ele vai chegar quando tudo já estiver preparado para Ele e não para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós precisamos entender? Que no ambiente de culto como esse, como era o ambiente desse culto de celebração de Jesus, quem prepara o ambiente não é Deus. Quem prepara o ambiente não é o Espírito Santo. Quem prepara o ambiente somos nós. Nós que chegamos aqui preparamos o ambiente para a chegada de Jesus. Como assim, pastor? Existem duas formas de nós entendermos a presença de Jesus. A presença como sendo Ele onipresente, está em todos os lugares, como Ele está em qualquer lugar que você estiver, a presença de Jesus vai estar lá. Mas também existe a presença de Jesus manifestada no recinto onde Ele é invocado, no ambiente onde Ele é invocado. E isso acontece quando este ambiente está propício para a sua manifestação através do Espírito de Deus. Por isso que este cenáculo, guarde essa palavra, este cenáculo, ele estava arrumado, ele estava em ordem, ou seja, não existia nada fora do lugar, tudo estava no seu devido lugar, não tinha nada fora de ordem, tudo estava no lugar certo, a mesa estava no lugar certo, as almofadas estavam no lugar certo, os jarros estavam no lugar certo, todos os utensílios daquele salão estavam no lugar certo, preparado. Segunda coisa, estava limpo. Para que haja a presença manifesta dele, as coisas têm que estar em ordem e têm que estar limpas. Você se lembra o que foi o profeta Isaías disse para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, ou seja, não é Deus que vai ordenar por você, é nós que temos a responsabilidade de colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, o ambiente em ordem, para que a presença manifesta dele, meu Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está limpo? Está arrumado? Meu Deus, a glória. Aleluia. Quando você vem para um culto como esse, você vem para preparar um ambiente para Ele, meu querido. Não é só chegar aqui que Ele vai se manifestar, que vai ser aquela coisa incrível. Não, existe um processo de adoração, como foi aqui. Existe um processo de louvor. Ele começa a ver os corações, Ele começa a ver as vidas, Ele começa a ver as motivações, Ele começa a ver as intenções. Então o ambiente começa a mudar. Isso é quando a presença dEle vai começar a se manifestar. Pessoas vão ser batizadas, renovadas, restauradas, convencidas do pecado, da justiça e do juízo, quando viermos à frente preparar o ambiente para Ele. Quem veio preparar o ambiente para Ele aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Primeiro ponto, nós já entendemos que nós colocamos o ambiente em ordem, a casa em ordem, e preparamos o ambiente para Ele se manifestar, para Ele chegar. Segunda coisa,
A responsabilidade de Pedro e João agora era preparar a mesa, arrumar a mesa, decorar a mesa, colocar os alimentos na mesa e deixar tudo maravilhoso. O que é que isso nos ensina, meu querido? Que coisa maravilhosa. Foi que o salmista, no Salmo 23, versículo 5, ele disse assim: Senhor, prepara uma na presença dos meus inimigos. É muito fácil, pastor Josimar, nós queremos que Deus prepare uma mesa para nós, porque muitas das vezes interpretamos essa mesa como o grande momento do reconhecimento, o grande momento do rompimento, o grande momento onde tudo que nós planejamos, sonhamos vai acontecer e todos vão ver a grande vitória de Deus sobre a nossa vida. Que coisa extraordinária! É quando nós oramos pedindo a Deus para preparar uma mesa para nós, mas não acontece desse jeito. Deus não prepara uma mesa para quem não preparou uma para Ele. Antes de Deus preparar uma mesa para mim e para você, Ele vai querer que nós preparemos uma para Ele. É nessa mesa que nós vamos nos assentar com Ele, iremos ter comunhão, iremos ceiar, iremos ouvi-lo, iremos falar, louvado seja o nome do Senhor. Então isso é culto, meu querido, isto é culto, é quando nós preparamos uma mesa para Ele, e só então depois Ele preparará uma mesa para nós. Quem está entendendo? Então, vamos à frente, preparar uma mesa para Jesus sentar. Salmo 78, verso 19, os israelitas questionaram a Deus assim: pode o Senhor preparar uma mesa para nós no deserto? Uma pergunta que eles fizeram, Deus estava bem zangado com eles. Pode preparar o Senhor uma mesa para nós no deserto? Pode. Quantos crê que Deus pode, vai ou está preparando uma mesa para você no deserto? Sim ou não? Deus não preparou uma mesa para Elias lá debaixo do pé de zimbro, quando Elias estava no momento mais difícil da vida dele, deitou ali debaixo do pé de zimbro, e Deus enviou um anjo para pôr uma mesa para Elias. Sim ou não? Sim ou não? E lá estava, quando Elias acordou, a mesa estava lá, o fogo estava aceso, o pão era cozido na brasa, e tinha água para ele beber, e o anjo fez isso algumas vezes, e disse: olha, pode caminhar mais. E Elias caminhou 40 dias no deserto, até chegar na caverna. Ou seja, Deus prepara mesas no deserto, quando nós preparamos uma mesa no nosso quarto para Ele. Quando nós preparamos uma mesa de intimidade, Ele prepara uma mesa para nós no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. É só eu que estou feliz com isso, ou tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Quando você começar a preparar a mesa de comunhão para Jesus, Ele vai preparar mesas para você, aonde você precisar. Aonde você necessitar, Ele vai fazer. Glória a Deus. Mas primeiro faça essa mesa para Ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, a Bíblia Sagrada diz que logo após que Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos vieram e subiram no cenáculo. E ali a Bíblia diz que eles oravam unanimemente, todos juntos, junto com as mulheres, no cenáculo. Por quê? Porque Jesus disse que eles deviam esperar o cumprimento da promessa. Ou seja, neste mesmo espaço preparado, Jesus disse: ficai e permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. E o que foi que eles entenderam? Vamos voltar para o cenáculo, onde tudo foi preparado, e vamos continuar preparando o ambiente para que Ele venha, para que Ele se manifeste. E então eles subiram mais uma vez nesse cenáculo, entraram, e todos juntos oraram, preparando o ambiente, o coração e as vidas para a grande descida do Espírito de Deus.
Foram 10 dias de orações diárias e intensas, preparando o coração, preparando o ambiente, preparando a mesa, para que então no Atos capítulo 2, o Espírito de Deus viesse como um fogo repartido sobre eles, e línguas como que de fogo repartidas sobre eles. E eles foram batizados no Espírito Santo de Deus. Se eles não tivessem ali orando, buscando e preparando seus corações, como o Espírito teria descido sobre eles? Não teria. Amém, igreja? Para que o Espírito de Deus venha, precisa ter corações preparados para Ele. Precisa ter vidas dispostas, disponíveis para Ele. E mais do que tudo, precisa-se ter oração. Meu querido, não existe uma forma melhor de preparar-nos para receber a plenitude do Espírito, através de uma vida de oração, através de uma vida de intimidade, através de uma vida de comunhão. Louvado seja Deus! Tudo isso eles entenderam, prepararam a mesa, prepararam o ambiente, estiveram no cenáculo, buscaram a Deus, o Espírito Santo desceu. Agora nós voltamos para João 13. Quando Jesus chega, tudo está preparado. Jesus reúne todos os seus discípulos ali, os seus apóstolos, eles sentam ao redor daquela mesa e o grande culto começa. Que culto esquisito, mas foi um culto. Pense num culto. Nesse culto que eles estavam ali reunidos ao redor daquela mesa, Jesus começa a pregar para eles. Não se esqueça do homem com o cântaro sobre o ombro, viu? Isso é para deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Quando eles estavam naquele culto, pastor Carlos, que coisa incrível, Jesus começa a pregar, diz: olha, é chegado o meu tempo, é chegada a minha hora, e eu vou ser entregue nas mãos dos homens, glória a Deus. E eles começam ali a se alegrar, e eles começam a ouvir Jesus, quando de repente, no meio do culto, Jesus diz assim, olha, Jesus começa a ser usado no dom de revelação. Jesus é tomado ali pelo dom espiritual, e ele diz assim, olha, um de vós há de me trair. Que culto diferente. Primeiro ele fala que o pastor vai morrer, segundo ele diz que ele vai morrer porque um dos irmãos vai trair ele. Mas é um dom do Espírito Santo sobre Jesus, ele diz, um de vós há de me trair. Todo mundo começa a se perguntar, a se questionar quem é. Por quê? Qual é a essência desse culto? O que foi que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Um culto, querido, primeiramente, no encontro como esse com Jesus, Jesus ele revela o seu propósito. Jesus ele revela a sua missão. Por isso ele começa dizendo que ele vai morrer, que é necessário, que ele vai sofrer, que ele vai ser entregue nas mãos dos homens e que isso faz parte do propósito, nós sabemos. E em seguida, se ele estava falando dele, agora ele vai falar do outro. Ele diz, um de vós há de me trair. O que é isso? Era simplesmente Jesus revelando quem realmente Judas era. Porque qual é uma grande essência do culto? Não é eu saber quem você é de verdade, é eu saber quem eu sou de verdade. Um propósito de um encontro com Jesus não é Ele me revelar quem você é Ele me revelar quem eu sou. Não é Ele me revelar a tua intenção, é Ele revelar a minha intenção para mim mesmo. É Ele me revelar o meu verdadeiro propósito, o meu verdadeiro motivo. E outra, interessante, não importa o quanto isso doa, não importa o quanto isso machuque, é necessário. Por quê? Jesus poderia ter simplesmente se calado e deixado acontecer, mas foi necessário falar para todos que estavam reunidos, ainda que naquele momento eles não soubessem quem era. Por quê? Porque Jesus não falava para os outros, Jesus falava para Judas. Jesus estava dizendo para Judas, eu sei quem é você, eu sei o que você fez, eu sei o que você vai fazer. Mas não tem problema nenhum, louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo a tua missão, eu entendo o teu propósito. Foi por isso que Jesus não fica zangado com Judas.
Por quê? Porque ele sabia quem Judas era. A questão era, Judas sabia quem ele era? Talvez não. Ele soube naquele momento que Jesus revelou naquele culto quem ele era de verdade. E quando você começa a entender qual o teu propósito, quando você começa a entender e Cristo começa a te revelar quem você é, você se deixa ser moldado pelo Espírito, você se deixa ser moldado pela palavra, porque para mim não existe uma essência mais profunda do que essa nos cultos que você não vem simplesmente para dar glória, você não vem simplesmente para falar em línguas estranhas, para dar aleluia, mas você vem culto após culto para ser transformado pela palavra e descobrir dia após dia quem você é de verdade e aonde você precisa melhorar. Que culto tremendo! Quem concorda, diga aleluia. Pois bem, Jesus revela quem nós somos. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus sabe quem é você, mas Ele também sabe quem eu sou. Amém? Até aqui, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O culto continua. Quando o culto continua, a Bíblia diz que os apóstolos começam a discussão no culto. Os obreiros começam a discutir. Rapaz, quem é que é o maior entre nós? Quem é que sabe mais? Quem é mais chegado de Jesus? Quem é melhor? Quem é que sabe fazer melhor? Com quem que Jesus conta mais? Eu acho que Jesus gosta mais de mim do que de você. Não, Pedro, eu vou dizer uma coisa. Pedro, não, eu que inclino a cabeça no peito dele, tu sabe. Não, mas quando Jesus precisa, assim, um negócio apertado numa roxa, eu estou aqui com a minha espada. E eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. De novo, Jesus, pela revelação, aleluia, pelo dom de discernimento de quem era as ovelhas dele, ele disse assim, gente, espera aí, vocês precisam parar, senta todo mundo aí bem direitinho, fica todo mundo quieto. Jesus vai lá dentro e pega uma bacia. Presta atenção. Jesus pega uma bacia. E ninguém está entendendo nada. Aí vem Jesus com aquela bacia. Aí de repente Jesus sai e volta com o cântaro. O cântaro que aquele homem vinha no ombro. Aquele cântaro que aquele homem vinha com ele no ombro. Jesus foi lá e pegou aquele cântaro. Para quem pensava que aquele cântaro não tinha propósito, tinha. Era esse o propósito dele. Jesus pega aquele cântaro e começa a derramar a água na, diga, bacia. Diga, não é no vaso, é na bacia. Jesus pega o cântaro cheio d'água e derrama a água na bacia. Quando ele enche a bacia com água, ele tira a sua capa, diga capa. Glória a Deus, você vai entender. Quando Jesus tira a capa de sobre si, que era o seu manto, ele pega uma toalha que também já estava lá. E ele pega aquela toalha e enrola na sua cintura, amarra, pega a bacia e desce aos pés dos apóstolos dele. E começa a lavar os seus pés. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor Davi, o que é que você quer dizer isso? Eu vou começar. Jesus tira sua capa e coloca uma toalha. Capa fala de ministério, toalha fala de propósito. Vou repetir para você entender. Capa fala de ministério, toalha fala de propósito. Então eu vou pregar sobre isso aqui, trocando a capa pela toalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo, tira a capa, coloca a toalha. De novo, tira a capa, coloca a toalha. Pergunta a pessoa que está do seu lado, tu trouxe toalha aí?
Quem trouxe capa, diga glória a Deus. Quem trouxe capa, diga glória a Deus. Calma, relaxa, vai dar certo, se preocupe não. Primeiramente, a gente precisa entender que capa fala de ministério, capa fala de unção, que capa fala de um ministério que, segundo a Bíblia, se nós formos ver, segundo os Reis, capítulo número 2, nós vamos ver uma transição de capa. Nós vamos ver Deus falando com Elias lá dentro da caverna, dizendo: unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quando ele vai se encontrar com Eliseu, ele tira a capa dele e joga a capa em Eliseu. Eliseu entende que aquilo é um chamado ao ministério profético. O que a Bíblia fala? Que Eliseu agora vai deitar água nas mãos de Elias. Para quê? Para receber a capa. Não se recebe capa se não derramar a água primeiro. Louvado seja segura. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando ele começou dia após dia a deitar a água nas mãos do profeta, ele estava sendo moldado para receber a capa. Segundo os Reis, capítulo 2, lá naquele momento que ele diz assim, ó, pede-me o que tu queres, Eliseu. Eliseu disse assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Glória a Deus. Ele disse assim, olha meu rapaz, eu vou dizer, você pediu uma coisa dura, é difícil, mas se tu me veres ser tomado de ti, assim te sucederá. Louvado seja o Senhor. Então de repente eles andam para cá, andam para lá, andam para cá, o Jordão se abre com a capa de Elias e de repente a carruagem vem e a Bíblia diz que um redemoinho leva Elias para a carruagem, ele é separado de Eliseu. O que é que fica? Elias foi, a capa permaneceu. Elias subiu, a capa desceu. Por quê? Porque é o ministério profético. Era a unção que repousava sobre Elias. Era a unção de Deus para a execução de um ministério que Elias excedeu com uma majestade tão maravilhosa. E agora Eliseu tinha a porção dobrada disso. Ele pega a capa, fere o Jordão e diz, se o Deus de Elias verdadeiramente está comigo e esse negócio deu certo, esse Jordão vai se abrir. E quando ele fere as águas com a capa, o Jordão se abre. E ele disse, verdadeiramente Deus é comigo. E todos os outros componentes da escola profética reconheceram Eliseu como profeta no lugar de Elias. Ou seja, capa fala de ministério. Capa fala disso aqui que eu estou fazendo. Capa fala de altar. Capa fala de execução de chamado. Glória a Deus. Capa fala de habilidades ministeriais que Deus te abençoa, que Deus te dá, que você busca, que você recebe do Senhor. Mas existe uma coisa interessante. Há um dado momento na vida do cristão. Pode ser um, pode ser vários, até o final da sua vida, aonde nós devemos nos desvencilhar desta capa e colocar a toalha. Por quê? Porque a toalha é o que nos leva a servir. Não a Deus, mas o próximo. E essa diferença aqui é extremamente importante. Muitas pessoas vivem pela capa, pastor, e esquece que precisa da toalha. Jesus, ele não desceu aos pés dos seus apóstolos enquanto estava com a capa. Por quê? Porque ele precisava se desvencilhar da sua capa, da sua posição. Louvado seja o nome do Senhor. O mestre, o rabi, ele mesmo disse, vocês me chamam de mestre e de Senhor, mas o que eu faço é necessário. E outra, vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. Eu preciso fazer isso, não é simplesmente por mim, é por vocês também. Então qual é o propósito? Não é somente visar a capa, é visar a toalha. A toalha pode sim, em algum momento ser mais importante que a tua capa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus, ele pega aquela toalha, ele está assumindo a forma de servo. É o que Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8 em diante diz. E ele não usurpou de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de... Por quê? Eu vou falar. Capa
é uma coisa que Deus te dá. Toalha é uma coisa que você pega, que você assume, que você decide. Louvado seja o nome do Senhor. A toalha não é Deus que te dá, é você que decide tomá-la para si. A capa Deus dá, a capa Deus abençoa, a capa Deus te prospera, Deus te dá um ministério, Deus te dá uma chamada, Deus te dá uma unção, Deus te dá dons, Deus te dá habilidade, Deus te dá talentos, mas o servir ao próximo com uma toalha é diferente. O que eu quero desmistificar? Eu quero desmistificar que muitas das vezes as pessoas só pensam que servir a Deus é estar em cima de um altar, é pregar, é louvar, é cantar, é orar pelos enfermos, é expulsar os demônios. Não, a toalha vai além. Jesus lavou os pés dos seus apóstolos e nenhum demônio saiu. Jesus lavou os pés dos seus apóstolos e ninguém foi curado. Jesus lavou os pés dos seus apóstolos e não teve pregação, teve apenas seu testemunho, a sua conduta, a sua posição, a sua vida prostrada diante dos seus apóstolos. Ou seja, a toalha vai além do ministério. A toalha é um ato de humilhação onde você assume essa posição. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus diz assim, olha, eu vi vocês discutindo sobre quem é o maior, mas na verdade, o maior no reino dos céus é quem? É o que? Serve mais. Só que ele não disse aquele que serve mais a Deus. Ele não disse que o maior é quem serve mais a Deus. Ele não disse que o maior é quem ora mais. Ele não disse que o maior é o que prega mais, o que tem mais oratório, o que tem mais habilidade, o que tem mais conhecimento, o que tem mais teologia. Esses não são os maiores. O maior não é quem toca mais, quem canta mais, quem é mais afinado, quem tem mais habilidade não é o maior. Quem é o maior é aquele que serve mais ao outro e não a Deus. É aquele que serve mais ao seu próximo. É aquele que simplesmente se prostra diante dos outros para servir na vida de outras pessoas, sem precisar de reconhecimento, sem precisar de visibilidade. Ele faz porque ele assumiu a toalha. Ele faz porque ele assumiu viver uma vida de servo, e esses serão os maiores no reino de Deus. Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado, troque momentaneamente a capa pela toalha. A capa te faz subir, a toalha te faz descer. E isso é importante para trazer equilíbrio sobre a vida de qualquer cristão. A capa nos faz ser elevados, e no Senhor nos faz subir, nos dá reconhecimento, mas a toalha ela nos faz nos humilhar diante do nosso próximo. Oh, glória seja dada ao Senhor. Você não pode estar buscando assim, eu sei que você tem capa, você recebeu capa. Quantas capas você recebeu agora? Nesses dias tudo, não foi? Você recebeu capas maravilhosas, uma unção incrível, um ministério maravilhoso. Meu irmão, que coisa tremenda, mas a toalha é necessária. E Jesus não vai assim te dar uma toalha, Ele te dá a capa, a toalha você tem que pegar. A toalha você tem que decidir, você tem que ser consciente dela, porque ela é uma necessidade em qualquer ministério. Glória a Deus, igreja. Agora preste atenção. No momento que Jesus assume a toalha, se desvencilha da capa, é algo maravilhoso. O que é que ele faz? Pega a bacia, enche aquela bacia com água, e ele senta nos pés dos seus apóstolos e começa a lavar. Eu sei que você veio buscando azeite, mas você precisa voltar com a bacia cheia d'água. Eu sei que você quer que o seu vaso transborde de azeite, de poder,
de unção. Mas Jesus está querendo derramar água na tua bacia. Está aqui, derramai. Derramai. Não é esse o tema do evento? Derramai. É muito incrível nós transbordarmos de uma unção. É muito incrível nós transbordarmos de azeite, de poder do Espírito Santo. Mas a necessidade agora é a água da bacia. Tem pessoas que estão com um vaso de azeite cheio, mas a bacia do servir está pouca, está sequinha, pastor. Diga glória a Deus, que é para entrar melhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se você está com o seu vaso cheio de azeite, como aquela mulher, segundo os Reis, capítulo 4, meu querido, transbordando o azeite, as vasilhas tudo cheia, glória a Deus, maravilhoso, mas a pergunta que eu te faço é, como está a tua bacia? Como está a tua bacia de água? Se ela estiver vazia de água e a tua vida cheia do azeite, você está servindo a quem? Não se lava pé com azeite, se lava pé com água. Amém, igreja? Se lava pé com água e não com azeite. É por isso que Deus quer derramar água na bacia, para que você assuma a sua toalha e vá lavar os pés de outros. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Espera aí, você precisa entender por que eles lavavam os pés. A gente sabe que a Palestina é um território muito seco, cheio de poeira, algo terrível, e pouquíssimas pessoas tinham um sapato assim fechado para andar. A maioria deles andavam com a sandália, bem simples, bem humilde, e os seus pés eram expostos a altas temperaturas, e os seus pés ficavam constantemente sujos. Eles andavam quilômetros e quilômetros, e os seus pés começavam a rachar, e muitas das vezes abriam-se feridas nos seus pés. Então era comum que muitas casas onde os visitantes chegavam, tinham bacias de água para ele lavar os seus pés, ou para a pessoa mais humilde da casa lavar os pés dos visitantes. Quem lavava os pés dos visitantes era a pessoa mais humilde da casa. Não foi isso que Jesus disse? Quem é que lava os pés? É o patrão? É o senhor da casa? É o mais humilde. Quem é o mais humilde? Quem é o mais humilde da casa? É quem lava os pés de quem chega. Era comum. E aconteceu até vezes com Jesus que ele chegou, como era no caso daquela mulher, da Maria de Betânia, que ele chegou e disse para Simão, Simão, eu cheguei aqui, tu nem lavou os meus pés. E essa mulher chegou aqui e derramou esse perfume aqui, esse vaso de alabastro, todos os meus pés. E outra coisa interessante, ela derramou todo o perfume e ainda enxugou as suas lágrimas com os seus cabelos. E o que foi que tu fez? Nada. Quem é a maior? É tu que é o dono da casa ou é ela? Isso é ela. É pecadora, mas é a maior. Ela é pecadora, mas ela é maior. Porque ela entendeu o que vocês não entenderam. Ela lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Amém, igreja? Quando se lavavam os pés dos visitantes, tinha outra coisa que acontecia. Você poderia estar evitando que os seus pés, os pés dos visitantes, que eu digo seus pés, os pés dos visitantes, ficassem doentes. Abrisse mais feridas, mais rachaduras. Pergunta para a pessoa que está assim, você quer uma bacia? Não, pergunte, é sério, você quer uma bacia? Você pergunta, para que eu quero uma bacia? Primeiro, a bacia vai te fazer ser o maior entre todos. Mas é interessante, ninguém consegue servir para ser o maior. Só serve quem se acha o menor. Sempre é assim.
Por isso que esse princípio de Jesus é tão extraordinário. Para que me serve a bacia? A bacia me serve para me fazer ser maior no reino dos céus. Como que eu sou maior no reino dos céus? Lavando os pés de outras pessoas. Como assim, pastor? Se você lavar os pés de outras pessoas, você vai encontrar muitos pés feridos. Você vai encontrar muitos pés feridos para você lavar. Por isso que eu estou te falando o propósito dessa água na bacia. É para você lavar os pés dos cansados. É para você lavar os pés dos feridos. Pessoas que vão colocar o pé para você lavar. E você vai sentar diante dela, vai se prostrar. E você vai ver as feridas que estão nos pés dela da longa caminhada, da longa jornada, e Deus está contando com você para sarar esta pessoa. Deus está contando com você. Papai, irmão, eu acho que é algo que Deus me ensinou esses últimos anos, que é algo incrível. O servir traz cura. Lavar os pés dos meus irmãos traz mais cura do que as minhas palavras. O ato de eu me prostrar para servir alguém nas suas necessidades é mais forte que as palavras que saem do altar. Porque muitas das vezes o que eu falo aqui não cura todos, mas quando eu lavo um por um, eu vejo quais são as suas feridas. E eu começo a lavar os pés com aquela bacia. É para isso que você tem que ter a bacia. Para Deus derramar a água que sara. Para Deus derramar a água que cura na tua bacia. Para você trazer saúde para os pés cansados e feridos. A bacia não é para você. É para o próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa incrível que Jesus fez. Jesus estava curando o coração dos seus apóstolos ali naquele momento. Pedro disse assim: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é o grande pastor, o Senhor é o sumo sacerdote, o Senhor é o grande rabi, o grande mestre, o Senhor é o Messias, é o Cristo, é o ungido. Como pode o Senhor fazer isso? Que era isso? A manifestação de uma doença no coração de Pedro. E Jesus disse assim: Pedro, importa que eu faça isso. Se você não deixar eu fazer isso, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. O que é que isso quer dizer, pastor Davi? Isso quer dizer que quando eu não lavo os pés dos outros, eu estou impedindo elas de entrar no céu. Se eu não lavar os pés dessas pessoas, elas não vão entrar no céu. Quem está entendendo, igreja, aqui, pelo amor de Deus, quem consegue me acompanhar aqui nesta palavra, diga aleluia. Você já tem azeite demais, agora você precisa da bacia. Você já tem dom suficiente, talvez tenha até os 9 dons, quem sabe até mais. Você está precisando agora é da bacia, para que o Senhor encha ela com a água do serviço. Talvez você nunca suba num altar como esse. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode sarar muitas mais pessoas, indo nas casas e lavando os seus pés, conhecendo as suas doenças, as suas dores, os seus problemas, as suas necessidades, dizendo: eu vim aqui para te ajudar. É para isso que serve o derramar. É para isso que serve o derramar. A água não desce para nós retermos ela para nós. Ela desce. Por isso que eu disse: você está cheio, então o que cai hoje aqui é para transbordar, meu irmão. A água ela vai vir para derramar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, eu não vim aqui profetizar um vaso cheio de azeite, eu vim profetizar uma bacia transbordante. Quem quer a bacia transbordante aqui? Quem quer a bacia? Ó a pregação, pastor. Ó a pregação, pastor. Quem quer a bacia? Quem quer a bacia? Quem quer? Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. O ato de Jesus demonstra que a condição superior e os privilégios não são razão para arrogância, porém são altas credenciais para o serviço.
Quanto maior você é, mais você deve servir. Quanto melhor você é, mais você deve servir. E diga e repito, tire o seu foco do altar e coloque o seu foco em pessoas. Você não serve simplesmente aqui em cima. Eu costumo dizer, pastor Josimar, que o altar é uma simples extensão do que nós fazemos lá fora. Ele é uma extensão do que nós falamos lá nos corações, para as vidas, para as pessoas, para a igreja. O principal não é isso aqui. O principal é as pessoas que estão com os pés sujos lá. Amém, igreja? Quando você serve, você não procura posição. Quando você serve, você não procura carteirinha. Quando você serve, você não procura a consagração do cargo. Você procura pessoas. Você procura vida e diz assim, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso fazer para te servir melhor? O que é que eu posso fazer para te abençoar mais, meu irmão, minha irmã? Louvado seja, não se sente aí, que eu vou lavar os seus pés aqui. E quando você vai lavar os pés, você vai conhecer as feridas dessa pessoa. Você está preparado para isso? Isso aqui é ministério, meu irmão. Você está preparado para conhecer os pés dos outros? Hã? Hein, igreja? O que é que você vai fazer com o azeite que Deus te deu? O que é que você vai fazer com os dons que Deus te deu? O que é que você vai fazer com a chamada que Deus te deu? O que é que você vai fazer com a comissão da palavra de Deus? Tudo isso só faz sentido quando você tem uma bacia para colocar a toalha na tua cintura. Você pode passar 1000 anos sem pegar no microfone e ter mais impacto do que muitos pregadores. Deus quer derramar água na nossa bacia, para poder servirmos aos outros, lavar os seus pés e enxugar com a toalha e sarar as suas feridas. Vou dizer uma coisa para você. Quem tem um porquê, não se importa com o como. Quem tem um porquê, não se importa com o como. A causa, ter uma causa é melhor do que ter um objetivo. Diga comigo, ter uma causa é melhor do que ter um objetivo. Porque quem tem uma causa não desiste do seu propósito. Quem tem um simples objetivo, ele pode tropeçar e desistir a qualquer momento. Mas quem tem o seu porquê das coisas, não vai se importar com o como, com o processo. O que importa é ele chegar lá. Fique de pé em nome de Jesus.